Boa noite, amigos da TV Vietnã. Estamos de volta com mais um Virou Notícia. Hoje vamos conversar com o subcomandante da 1ª Companhia Independente da Polícia Militar de Belém de São Francisco, o Major Washington. Boa noite, Major. Boa noite a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui com os senhores e contribuir para o engrandecimento dessa grande oportunidade que nos foi dada. Ok, Major. Gente, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já. Aproveita aí para curtir e compartilhar, ok? Fiquem ligados, voltamos já. Programa Virou Notícia. Oferecimento TVE Tour Viagens e Turismo. Agrodan, 30 anos fazendo o sertão virar pomar. Casa e Companhia Móveis e Eletros. Supergás Brás em Belém do São Francisco. Ligou, chegou. Doutor Paulo Elísio Lustosa, dermatologista. Farmácia Santo Antônio. Doutor Alexandre Torres Candeia, Clínica Médica, Endocrinologia e Ultrassonografia. CETEC, cursos técnicos em saúde. LACAR, Laboratório de Análises Clínicas Alves Rodrigues. FACESF, cursos de Direito e Psicologia. E Vale Net Shop, o seu provedor de internet. Boa noite, estamos de volta com o Virou Notícia. Major, eu gostaria que a primeira pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor é que o senhor falasse um pouco sobre essa mudança do comando que houve aqui em Belém de São Francisco. Bem, senhores, com a nova filosofia da Secretaria de Defesa Social, houve uma reformulação em vários comandos das unidades do sertão, do interior. E essa mudança ela atingiu uma totalidade de 80% dessas unidades do interior. Belém de São Francisco, o novo comandante é o Major Norberto de Lima Garcês. Tem uma vasta experiência já na área, é conhecedor do sertão, é conhecedor da área de Belém de São Francisco e região. Então ele está vindo para comandar a 1ª Companhia e fazer um bom trabalho aqui na área. Eu já também trabalho nessa área há bastante tempo, e estou assumindo o subcomando com o Major Norberto. Já fazia parte da equipe da 1ª Companhia com o então Tenente-Coronel José Roberto e permaneço no subcomando juntamente com o Major Norberto à frente. Major, hoje eu estive na Câmara e estava sendo realizada uma reunião. Lá eu vi lá uma reunião de vocês. Do que se tratava? É o primeiro contato que o comandante tem com a tropa. Então, o Major Norberto ele reuniu todo o efetivo, que são 144 policiais que trabalham especificamente nesses 4 municípios, Belém, Floresta, Carnalbeira e Itacuruba, para passar a diretriz de comando dele, a forma como ele trabalha, a forma como ele quer melhor servir a sociedade. Então quer dizer que o primeiro comando independente da Polícia Militar, ele abrange essas 4 regiões. Isso, esses 4 municípios. 4 municípios, não é isso? Isso. Com relação ao trabalho, por exemplo, no combate às drogas, tanto o tráfico quanto o uso, quais são as metas hoje do comando? Bem, o comando ele desempenha um trabalho diuturnamente. Existem equipes, tanto no setor de inteligência quanto no setor operacional, que combatem tanto o tráfico quanto o plantio nessa região. Então a gente tem equipes do GAT, tem equipes do Serviço de Inteligência, tem equipe da ROCAM, que são mais específicas para esse combate. Em contrapartida, a gente também tem um trabalho voltado para a área educacional, para a área de conscientização da população, principalmente do público jovem, para o problema específico das drogas. Então a Polícia Militar ela combate em 2 frontes, tanto no fronte de combate específico de recriminar, como na parte educativa. Na parte educativa, vocês têm um programa chamado Patrulheiro Mirim, é isso? Isso. Como é que funciona? Esse programa
ele já vem de um setor da Polícia Militar chamado PROERD. Então, o patrulheiro mirim, em várias unidades existem pessoas treinadas que têm contato com o jovem e alerta para o problema da droga e várias outras disciplinas que fazem parte do programa, que educa aquela população e ajuda a alertar para o problema, para o perigo do jovem entrar no mundo da droga. E questão de educação, mas também questão de disciplina, um pouco da disciplina militar e dos valores que o militarismo, para a formação de um policial militar, é passado para esse jovem também. Major, Belém já foi uma cidade mais, vamos dizer assim, perigosa. Né? Hoje em dia existe uma tranquilidade com relação a crimes graves. O que existe mais hoje, na realidade, são os pequenos furtos. O que a Polícia Militar hoje pretende fazer? O novo comando já tem alguma área de ação nesse sentido? Bem, o comando ele tem uma preocupação geral que já parte de outros comandos. Belém hoje a gente pode dizer que é uma cidade, é uma área, a área de Belém de São Francisco, a área da IS-22, que comporta Belém de São Francisco, Floresta, Carnaúbeira e Itacuruba, juntamente com a área de Petrolândia, é das áreas do interior do estado em que tem os menores índices de violência. Então, de crimes violentos e de crimes contra o patrimônio. Estamos há praticamente 2 meses que nesses 4 municípios não há um único homicídio. E isso vai muito em contrapartida do que está acontecendo no restante do estado. E a preocupação do comando é manter essas metas, manter essa sensação de segurança para a sociedade e tocar em frente, cada vez mais reduzindo tanto os crimes violentos como os crimes contra o patrimônio. Quanto aos pequenos furtos, aos pequenos roubos, que na maioria das vezes ele se dá em locais ermos e que a maioria do objeto que o marginal visualiza é o celular, a gente tem uma dificuldade muito grande por conta do número do efetivo, que é pequeno, e a vastidão da área. A gente comporta uma cidade dessa, era para ter no mínimo 5 equipes para fazer o patrulhamento. E a gente tem praticamente 2 equipes atuando na área urbana de Belém de São Francisco. Então, o efetivo é reduzido, o cobertor é curto. Certo. Já que nós estamos falando nessa questão desses crimes, com relação a esses assaltos, que acho que até eram bem mais antigamente, hoje já diminuiu bastante, nas estradas que nós temos aqui, da Floresta para Cabrobó, o que hoje está sendo feito? A gente tem uma operação 24 horas, a gente tem uma viatura, especificamente na área de Belém e outra na área de Floresta, que a atenção especial é para os pontos de BR, os pontos críticos, que vai daqui do trevo de Itacuruba até o trevo do Ibó, entrando também para o distrito do Ibó. Então essa viatura, ela 24 horas, com o apoio das equipes do GAT e equipes da ROCAN e do núcleo de inteligência, elas patrulham essas BRs para coibir esse tipo de assalto. Então a gente consegue, se não acabar totalmente, mas reduzir um número satisfatório. Em outras épocas, no passado, era difícil transitar nessas BRs. Hoje o cidadão transita com mais segurança, com bem mais segurança. Com certeza nós temos histórias, todos nós temos histórias de pessoas próximas a nós que já foram assaltadas ou tentaram assaltar no passado. Hoje em dia a gente tem uma certa tranquilidade em viajar nessas estradas. A Polícia Militar faz a parte dela, certo? Coibindo tudo. O que é que o cidadão comum pode fazer para ajudar nesse trabalho?
né? Quais são as atitudes que eu tenho que tomar como cidadão para que eu possa, pelo menos, evitar de ser uma vítima? A segurança não é só uma questão de polícia. Ela engloba muitos outros setores da sociedade, o setor jurídico, o setor político, o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário. E o cidadão comum também faz parte desse ciclo. E a função do cidadão comum é, primeiro, a questão da educação. Educar os filhos para ter uma responsabilidade para a vida. E colaborar com dar valores aos filhos, para aqueles valores sirvam para ele ser um cidadão de bem. E colaborar com a polícia com informação. Então, tá do lado do bem. Você tem que escolher um lado. E o lado é o lado do bem. Então, a população tem que ver na polícia esse lado. E tem que nos ajudar para combater essa criminalidade. Na realidade, o cidadão de bem, ele tem que ajudar no processo do bem, né? Ele Com tem certeza. que participar e cooperar com a polícia nas questões que o senhor está falando, né? Eu vou fazer nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já, ok? Fiquem ligados. Aproveita aí para curtir e compartilhar, tá? Voltamos já. Programa virou notícia. Oferecimento TVE Tour Viagens e Turismo. Agrodan, 30 anos fazendo o sertão virar pomar. Casa e Companhia Móveis e Eletros. Supergás Brás em Belém do São Francisco. Ligou, chegou. Doutor Paulo Elísio Lustosa, dermatologista. Farmácia Santo Antônio. Doutor Alexandre Torres Candeia, Clínica Médica, Endocrinologia e Ultrassonografia. CETEC, cursos técnicos em saúde. LACAR, Laboratório de Análises Clínicas Alves Rodrigues. FACESF, cursos de Direito e Psicologia. E Vale Net Shop, o seu provedor de internet. Boa noite. Estamos de volta com o Virou Notícia, conversando com o Major Washington. Major, eu sou de Belém, eu cresci aqui em Belém, e no meu tempo de juventude, aqui existia um plantio muito grande de maconha, drogas, essas coisas. O que aqui hoje é feito efetivamente pela Polícia Militar? O que está sendo feito hoje para coibir esse tipo de crime? A Polícia Militar, ela sempre desenvolve nessa área operações para erradicar o tráfico. Constantemente, todos os meses, praticamente todas as semanas, a gente desempenha uma operação de erradicação e controle do plantio de maconha. A área mais difícil que a gente tem de atuar são as ilhas, por conta do acesso. As ilhas são muito numerosas. Todas as ilhas pertencem a Pernambuco, então são nessa área de Belém de São Francisco. Todas as ilhas são de responsabilidade da primeira companhia e a gente trabalha sempre em parceria com a Polícia Federal. Ela faz semestralmente operações de controle e de erradicação do plantio de maconha e praticamente toda semana a Polícia Militar erradica uma roça. Praticamente toda semana ou apreende droga pronta para o consumo. Semanalmente há apreensões de entorpecente. Não no volume que existia no passado. No passado o volume era muito maior, as apreensões. Hoje em dia, essa criminalidade migrou para outros tipos de crime do que só especificamente o plantio da maconha. E realmente, antigamente, o cultivo de maconha era bem popular, vamos dizer assim, falando aqui na região, né? Então, hoje, com o trabalho da Polícia Militar, tem sido mais difícil ouvir falar. A gente andava na rua e ouvia falar muito sobre isso, e hoje já ficou uma coisa mais
mais restrita. E com relação a apreensões dessas, o senhor tem feito algum agora nesses últimos dias? Os últimos dias foram apreendidos maconha pronta. Na semana passada foi apreendido 60 e poucos quilos de maconha. Em Floresta, o mês passado, foram apreendidos 470 quilos. Praticamente uma plantação toda que tinha sido colhida foi apreendida com a operação com as equipes do GAT. E a gente foi dar um suporte lá na região. Foi erradicado um plantio de maconha aqui, bem próximo à cidade de Belém de São Francisco, na adutora que vai para Riacho Pequeno. Os plantadores utilizavam-se da água da adutora com encanação e a plantação era bem próximo à rodovia. Então foram erradicados 16 mil pés nessa operação. E a semana passada desenvolveu-se uma operação junto com os alunos do curso de operações especiais e foi uma plantação muito grande, por volta de 40 mil pés de maconha pronta praticamente para a colheita. Então foi uma operação conjunta da primeira CIPM com equipes do BEP, que fazemos operações constantes para coibir essas ações. Major, e com relação a esses crimes menores, como a gente já havia falado no bloco anterior, como estão os índices hoje desse tipo de crime? Os crimes de CVP, que são os crimes contra violentos contra o patrimônio, que é o furto, o assalto, praticamente o bem mais visado pela marginalidade é o celular, é aquele roubo a estabelecimento comercial. Esses crimes eles acontecem, mas numa proporção menor. Certo? A gente tem, nos horários mais críticos, a gente orienta o pessoal da gente a ficar na área comercial a um horário bem mais avançado. No final do expediente é quando eles costumam acontecer, por volta das 18 horas. Esses crimes de pequeno assalto, geralmente uma dupla, utilizando-se de motocicleta e capacete, porque facilita muito a fuga e o difícil combate. Então a gente tem uma equipe da ROCAM que às vezes está motorizada, às vezes está um trio de motocicleta, que é o que a gente utiliza para combater esses furtos, utilizando-se da motocicleta. A gente tem uma investigação, tem o pessoal da inteligência que mapeia esses criminosos, mas a gente tem uma dificuldade muito grande que quando efetuamos a prisão, é conduzido para a delegacia, é feito flagrante, no outro dia vai para uma audiência de custódia e esse mesmo marginal, no outro dia, ele já está solto, porque a justiça o libera, arbitra uma fiança. Então a polícia, ela, além de combater essa criminalidade, ela também tem que trabalhar com essa situação de que no outro dia o marginal ele vai estar na rua. E não sei se reeducado. Com certeza não. Major, infelizmente, isso é uma situação recorrente em todo o país. Não é? Nós temos... Eu nasci aqui, cresci aqui, mas morei no Tocantins. Já andei no Pará, no Maranhão, em vários estados. E realmente isso existe. Existem casos que os policiais prendem o marginal e vão à delegacia, enquanto estão preenchendo o formulário, o cara está saindo pela porta da frente. Não é? Eu, particularmente, vejo que tem que se mudar essa legislação, para que o trabalho de vocês não seja enxugar gelo. Vocês prendem, o cara solta no outro dia, é complicado. Né? E com certeza vai estar fazendo a mesma coisa que estava fazendo no dia anterior. Com certeza, isso desestimula muito o policial. É um dos fatores que a gente tem que trabalhar muito hoje com o efetivo que está lançado na rua, são com essas situações. É a sensação de impunidade e a sensação de enxugar gelo. A gente teve uma ocorrência, o mês tem por volta de 40 dias, na cidade de Floresta, onde existia uma dupla que estava praticando assalto com uso de motocicleta armada, e o pessoal da ROCAM pegou as características dessa dupla e começou a efetuar rondas. E se deparou com os marginais, e no momento da ação, no momento da abordagem, eles reagiram.
atiraram, vieram abalear o sargento. Por Deus, o colete segurou, mas se não tivesse com colete, poderia estar morto. Os policiais foram profissionais, efetuaram a prisão, um dos marginais foi alvejado, efetuaram a prisão, um foi conduzido para Recife em estado grave, o outro foi preso, no dia seguinte foi para uma audiência de custódia e foi solto. Então, a gente percebeu no policiamento um desestímulo muito grande. Estamos na rua combatendo, arriscando a vida e sujeitos a isso, no outro dia ver o marginal numa audiência de custódia sair. É a política do judiciário e a gente tem que combater nesse terreno. Dentro desse aspecto que o senhor está falando, eu estava olhando mais cedo nas redes sociais e vi um juiz que ia julgar um caso onde 2 marginais foram baleados pela polícia e os caras pediram 20 milhões de indenização ao Estado. Eu digo, vai ficar fácil, né? Todo mundo leva uma bala e vai lá e pega 20 milhões. Então, quer dizer, eu acho que tem que se mudar muito dentro dessa legislação que a gente tem hoje para que realmente venha a se ter segurança no país. A impunidade, o sentimento de impunidade é muito forte, não é? Isso. A segurança, ela está intrinsecamente ligada a essa questão de legislação forte. Se a gente está com uma legislação em que deixa várias brechas para a marginalidade, os advogados vão agir exatamente naquelas brechas. A gente acompanha nos noticiários, em rede nacional, os grandes escândalos que estão tendo e todas as brechas da lei que estão ali, que estão sendo julgados e estão sendo soltos. Então, essa sensação de segurança e de uma legislação frágil que temos, podemos perceber não só nos crimes pequenos, mas nos grandes crimes que assolam a nação. Então, o brasileiro está começando a ver que o sistema legislativo dele, de leis, é frágil. Não só pela sociedade que nos rodeia, mas pela política que se encontra o país. Então, hoje você assiste o jornal e já vê o que é que está acontecendo, todas as brechas que tem na legislação. Realmente, Major, o que existe hoje, na realidade, no Brasil, na minha opinião, é uma grande inversão de valores, certo? Uma grande inversão de valores, onde você vê, como o senhor falou na mídia nacional, tem um tiroteio no morro, tem uma bala perdida, a bala perdida é da polícia. Então não é perdida, é da polícia, porque toda vez é bala da polícia. Não entendi. É bala perdida e o marginal não atira, então. Não é? Eu acho muito complicada a situação. Mas dentro dessa situação, disso que a gente está falando hoje, quais são as dicas de segurança que o senhor passaria para a população? Para que eu possa, pelo menos, me cuidar um pouco mais do humilhante não me pegar aí na rua e tomar meu celular, esse tipo de coisa. O que é que eu posso fazer para tentar evitar isso? Trazendo para o cidadão comum, ele pode se precaver de algumas formas. Tentar evitar ambientes que são suscetíveis à criminalidade, certo? Tentar evitar lugares escuros, lugares ermos, mudar a rotina, trazer para si uma rotina mais de segurança. Observar muito, não ficar alheio a tudo, certo? Isso tem que restringir um pouco a liberdade. Se eu quero segurança, eu tenho que restringir um pouco a minha liberdade. É um contrassenso, mas, infelizmente, tem que ter essa postura. São atitudes simples da segurança no veículo, na segurança em casa, no uso do aparelho celular, na ostentação. Então, tem que mudar uma rotina. A gente está numa sociedade em que a criminalidade aumentou. Não era mais aquela que nós ficávamos no passado, sentado na calçada de casa, batendo papo. Então, tudo isso a marginalidade procura a facilidade. Então, temos que nos precaver dessas pequenas situações. Eu acho que quanto mais distraído o cidadão está, mais suscetível a ser
ser abordado ali e ser roubado, né? Então acho que você tem que ficar mais alerta. Eu aprendi apanhando, porque na década de 90 me tomaram um carro no portão de casa, com arma e tudo, me renderam, me mandaram deitar no chão e foram embora no carro. Aí foi que eu aprendi a não ficar dando tanto vacilo, como diz por aí. Eu fico observando, se eu estou chegando em casa eu olho quem está por ali, quem não está. Se tiver algo suspeito eu não entro, eu dou uma volta no quarteirão. Então, quer dizer, tem tudo isso. Eu tenho um celular, mas não vou ficar usando toda hora. Se eu estou na rua a pé, numa rua mais escura, como o senhor falou, eu guardo o celular, está guardadinho, eu vou ali quieto, e eu observando onde está. Eu acho que a gente tem que, como o senhor falou, a gente tem que ficar mais alerta, né? Mudar de atitude. Todo mundo tem um pouco de história de violência, seja até dentro das forças policiais que combatem isso, a postura mudou. Antes a marginalidade, a sociedade, ela tinha a visão de um policial de uma forma. Hoje não, o bandido ele quer caçar o policial. Em outros estados, o policial ele é caçado. No Rio de Janeiro, hoje, foram 110 policiais mortos esse ano. Tem que lavar a farda escondido, né? 110 policiais morrem. Então, essa mudança de atitude dentro das próprias corporações já existe. E dentro da própria sociedade tem que começar a existir mais fortemente esses detalhes de, ao chegar em casa, observar todo o entorno, se tem algo estranho, não passa. E são atitudes que vão, de certa forma, nos trazer um pouco de segurança. Tentar evitar o desconfiar da situação. Mas a realidade é porque, como nós moramos numa cidade pacata, pequena, então muitas vezes a pessoa relaxa. Não, estou numa cidade pequena aqui, porque é tudo tranquilo, eu vou relaxar. Mas, como eu falei, eu aprendi apanhando. Então, mesmo em Belém ou no Rio de Janeiro, onde eu estiver, eu sempre fico alerta, olhando quem é, quem não é, quem está do meu lado, quem não está, né? Para tentar evitar. Gente, vamos fazer aquele pequeno intervalo, tá ok? Vocês aproveitem aí para compartilhar e curtir, tá ok? Voltamos já. Obrigadão. Fiquem ligados. Programa virou notícia. Oferecimento TVE Tour Viagens e Turismo. Agrodan, 30 anos fazendo o sertão virar pomar. Casa e Companhia Móveis e Eletros. Supergás Brás em Belém do São Francisco. Ligou, chegou. Doutor Paulo Elísio Lustosa, dermatologista. Farmácia Santo Antônio. Doutor Alexandre Torres Candeia, Clínica Médica, Endocrinologia e Ultrassonografia. CETEC, cursos técnicos em saúde. LACAR, Laboratório de Análises Clínicas Alves Rodrigues. FACESF, cursos de Direito e Psicologia. E Vale Net Shop, o seu provedor de internet. Boa noite, estamos de volta com Virou Notícia. Major, o que a gente pode esperar a partir de agora com o novo comando? Como vai ser as ações? As boas práticas a gente costuma repetir. A gente tem, com o novo comando, cada comandante tem uma filosofia de trabalho diferente um do outro. Então, o que tem de bom a gente vai continuar. A gente tem um plano de instruir a tropa, os policiais, voltado mais especificamente para o público interno. A gente tem ideias de fazer treinamento com os policiais, porque o comandante ele tem uma capacitação técnica muito grande,
Então, a gente tem um plano de instrução para o efetivo da primeira companhia e continuar combatendo essa criminalidade que está aí não só em Belém do São Francisco, mas que está em todo o nosso estado. A gente espera que a Polícia Militar recomplete os quadros de efetivo. Nesse curto período, a gente não vai receber novos policiais, mas há uma previsão de, futuramente, para o final do primeiro semestre do ano que vem, recebermos novos policiais, porque esses que foram formados agora estão sendo utilizados na capital e poucos vieram para o interior, e com a criação de um batalhão em Caruaru, específico para a cidade de Caruaru, que tem uma criminalidade muito maior do que o da nossa região. Então, a gente espera que com esse incremento no efetivo, possamos implementar policiamento em outras áreas descobertas aqui no nosso município, como Riacho Pequeno, como Ibó, e outras ações na própria cidade de Belém, e Floresta, Itacuruba e Carnalbeira, que fazem parte da nossa unidade. Então, primeiro as práticas boas e esperar da população, esperar da sociedade uma colaboração maior do que ela já vem prestando a nós. Com certeza essa questão do efetivo é de grande importância, até mesmo porque a população cresce e o efetivo tem que crescer também junto, não é? Então, você tem hoje, vamos supor, 1.000 soldados para 10.000 pessoas, vamos supor. Se essa população vai para 100.000, eu tenho que aumentar para 10.000, não é? Então, existe hoje muito isso de, porque tem que aumentar o efetivo, não tem que mudar a educação. Não, tem que aumentar o efetivo, a população aumenta sem parar, não é verdade? Major, eu gostaria de deixar a câmera aberta para o senhor passar um recado aí para a população, diretamente para a nossa população de Belém de São Francisco. Fique à vontade. Bem, eu agradeço a oportunidade que nos foi dada e deixar aqui uma pequena contribuição, se eu colaborei em alguma forma com os senhores, e dizer que espero da população essa contrapartida, essa colaboração para melhorar a segurança no município. E fica um ditadozinho bem curto: para que o mal prevaleça, basta apenas que os homens de bem não façam nada. E a gente está aqui para, mesmo com o risco da vida, tentar fazer alguma coisa para a sociedade. Era isso que gostaríamos de deixar para a população. Major, um grande prazer em recebê-lo no nosso programa. Virou Notícia, está de portas abertas para o comando, na hora que precisar, fazer qualquer aviso ou qualquer coisa, nós estaremos aqui, tá ok? E eu confio na polícia, tá certo? E admiro a profissão de vocês, é uma profissão bastante difícil, não é? Até mesmo pelo trabalho, pela legislação, como foi conversado aqui, é uma profissão bem perigosa e bem difícil de ser exercida. Então, eu admiro a profissão do policial, ok? Gente, esse foi o Virou Notícia, ok? E fiquem com Deus. Programa Virou Notícia. Oferecimento TVE Tour Viagens e Turismo. Agrodan, 30 anos fazendo o sertão virar pomar. Casa e Companhia Móveis e Eletros. Supergás Brás em Belém do São Francisco. Ligou, chegou. Doutor Paulo Elísio Lustosa, dermatologista. Farmácia Santo Antônio. Doutor Alexandre Torres Candeia, Clínica Médica, Endocrinologia e Ultrassonografia. CETEC, cursos técnicos em saúde. LACAR, Laboratório de Análises Clínicas Alves Rodrigues. FACESF, cursos de Direito e Psicologia. E Vale Net Shop, o seu provedor de internet.